Então, boa noite, muito boa noite a todas. Vamos começar a nossa sala de aprendizagem de quarta-feira. De manhã, a sala de aprendizagem é no Instagram e à noite a gente vem para o Zoom, para a gente poder ficar mais pertinho, mais próximo, né? Mas todos estão convidados para a semana que vem estarem no Instagram e à noite no Zoom. Tudo bem, Magda? Você está me ouvindo Oi, boa bem? noite. Boa Tudo noite. bem? Então tá bom. A Fran eu já Vou tentar cumprimentei. permanecer. Eu acabei de chegar em casa, a internet está péssima, mas Ai, eu vou tentar. claro. Muitas pessoas me mandaram mensagem falando que não estão conseguindo por conta da internet. A Rô estava aqui agora mesmo, a Rosângela já caiu também. A gente vai Pois é. tentar, né? Eu É, cheguei, eu liguei a TV, já ficou rodando, aí eu desliguei lá no aparelho. Vamos ver se vai. vamos ver. Qualquer coisa você fica sem o vídeo, que fica mais leve. O vídeo é legal, Tá bom. é importante, mas na É. emergência, tira o vídeo. Aham, E nós vamos começar. Eu entendo. vou me apresentar rapidamente. Eu sou Cláudia Ok. Marques, sou pedagoga, psicopedagoga, sou consteladora familiar. E o meu objetivo é trabalhar gestão emocional através de movimentos sistêmicos e também através da ferramenta da constelação familiar. Eu tenho um grupo que está fazendo um curso comigo e com mais uma outra parceira, Poliana Loverbeck, de pedagogia sistêmica. E esse grupo, ele dá aula, são aulas, esse curso, na realidade, são aulas gravadas, tem uma plataforma, o aluno pode assistir quantas vezes quiser, tem um custo, o custo é preço de inauguração. Depois, quem tiver interesse, me procura no privado. Se vocês estiverem no grupo, vocês receberam as mensagens, né, através do grupo, os links, é só entrar no meu privado e me chamar que a gente conversa. Mas o objetivo de hoje é a gente falar sobre um ponto muito importante, que é a questão da ansiedade. Aí eu trouxe a ansiedade com a baixa autoestima. E aí a gente fica achando que o mal do século é a depressão. E no fim, a ansiedade, ela está muito presente no nosso dia a dia. E ela é tão presente que a gente nem se dá conta de que ela está, às vezes, nos impedindo de fazer algumas atividades, de ter um bom desempenho no nosso serviço, ou da gente ter ânimo para a gente passear, porque a gente trabalha às vezes a semana inteira, e aí a gente quer ter ânimo, e enfim. Então a ansiedade também ela é muito presente e ela é também um mal terrível, além da depressão. E a depressão, quando você está com depressão, logo já vem os sintomas. Então, já vem aqueles sintomas, já vai para a medicação, muitas vezes, ou já vai fazer a terapia. Então, acaba sendo um pouco mais fácil de identificar pelo nosso comportamento, ficar muito fora do normal. Agora, a ansiedade já virou tão normal e tão natural que é mais difícil a gente compreender que a gente é uma pessoa ansiosa e que essa ansiedade atrapalha o nosso dia a dia e que essa ansiedade ela coloca, ela aciona gatilhos importantíssimos que impedem a nossa produtividade, o nosso lazer, o nosso relacionamento, tudo, na realidade, tudo na nossa vida. Eu não sei se vocês entraram neste grupo por conta deste tema, eu acredito que sim. Algo ficou identificado em vocês, ou seja, por conta da ansiedade, ou seja, por conta da baixa autoestima, ou seja, por conta da literatura, né, do livrinho que eu trouxe, é um livro infantil. Eu gosto muito, como eu sou pedagoga e psicopedagoga, eu conheço muitas histórias. E recentemente, quando eu fiz o curso de constelação, me formei consteladora, eu comecei a olhar para as histórias e ver um aprendizado muito rico que vem através dos filmes infantis,
que vem através dos desenhos infantis e que vem também, principalmente, através da literatura infantil. E é tão interessante que as crianças leiam, as crianças assistem esses desenhos, esses filmes, com esse enfoque tão profundo, e é programa infantil, que eu nem sei se elas dão conta de tanto ensinamento que traz. E a gente, enquanto adultos, se a gente parar para a gente colocar visão sistêmica nestes filmes, a gente aprende tanta coisa, a gente vê com tanta profundidade que não parece um lazer infantil, parece uma aula de filosofia para a gente. Então, eu vou trazer aqui para vocês, ao vivo e a cores, uma literatura infantil, que vocês vão ver como se transforma rapidinho em aula de filosofia. E vocês vão ver que é verdade. Como nós vivemos atualmente? Vocês vão dizer, levantando a mãozinha, ou se quiser me cortar, pode me cortar, mas vocês vão dizer se vocês concordam ou se vocês percebem em vocês isto que eu vou falar. E se não for em vocês, algum familiar, alguém muito próximo, uma amiga, um vizinho, ou alguém do trabalho, que possui esses comportamentos ou esses sentimentos. Então, na nossa sociedade, ela é uma sociedade assim de necessidades urgentes. A gente não tem mais tempo para nada. Tudo é para ontem, tudo é para agora. Então, é tudo urgente. É tudo rápido. E é por isso que traz essa ansiedade, né? Porque é tudo muito rápido, a gente não tem tempo de pensar, a gente só tem que agir. Nunca as pessoas tiveram uma mente tão agitada e estressada como a gente observa as pessoas atualmente. Principalmente dependendo do horário, quem pega trânsito, quem pega ônibus, ou quem vai de carro, percebe que determinados horários é tudo muito agitado. Aí quando vai passando o dia, você pega um trânsito até mais calmo, parece que as pessoas estão até mais calmas para dirigir, todo mundo meio devagar. E se você está atrasada para chegar em algum lugar, aí você já começa a ficar ansiosa, né? Porque aquele carro da frente não anda, aquele motorista está muito devagar, o metrô não chega. Aí parece que tudo é demorado e você está acelerado, sabe? Você está no ritmo acelerado. E aí o que acontece? A paciência e a tolerância acabam ficando muito presentes aliás, a paciência e a tolerância acaba sendo artigo de luxo na realidade, porque elas não estão presentes. O que está presente é a contrariedade. A contrariedade fica muito presente, porque a gente fica se contrariando de tudo. E o que vira artigo de luxo é a paciência e a tolerância. Aí é zero, a gente não consegue. Mas isso é um movimento muito, já virou involuntário. A gente não tem controle disso. E virou tão natural que é comum a gente reclamar das demoras e querer as coisas tudo muito rápidas. É comum nesse sentido. E interfere até na alimentação, porque a gente tem que comer também alimentações mais fáceis, fazer paradas mais rápidas, porque senão não dá tempo de fazer nada. Então, isso interfere em todo o nosso organismo. Então, a visão sistêmica vem para trazer isso. Como que a gente vê o nosso organismo como um todo, não só a nossa rotina, mas o nosso relacionamento e principalmente a nossa rotina alimentar, a nossa alimentação, e como que a gente tem tempo para a gente mesmo, que provavelmente a gente não tem tempo para a gente mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu acredito que vocês vão concordar. Quem é que consegue fazer as suas necessidades fisiológicas, que consegue fazer assim, tão naturalmente, tão tranquilamente? Eu acredito que não. Às vezes a gente até esquece, né? Que a gente tem essa necessidade fisiológica. A gente segura o xixi, a gente segura as fezes mais tempo, a gente não bebe água. Então, a gente está dentro das leis sistêmicas, o que a gente está fazendo? A gente está infringindo a ordem, a hierarquia do que vem primeiro. E o corpo está falando com a gente que ele precisa funcionar, porque ele tem um sistema corporal, nós funcionando.
E por mais que a gente esteja agitada, com pressa e sem tempo, ele segue o ritmo biológico dele, que isso é da natureza. A gente não tem esse controle. Mas a gente consegue esquecer que a gente está precisando fazer algumas coisas importantes para o funcionamento desse sistema corporal que nós temos. Então, começa a entrar tudo em curto-circuito lá dentro, mas a gente também não tem tempo para perceber. Só quando acontece uma coisa muito grave que nos bloqueia, é que a gente sai correndo, buscando a cura. E aí a gente toma remédio, o remédio cura, mas a raiz da plantinha lá, que são os nossos hábitos, não mudaram. E a doença volta, porque a doença é um reflexo daquilo que o corpo quer falar com você, que ele quer conversar com você. Então, se a mente cala, né? Se a mente cala, o corpo fala. Então, se a mente não quer sentir, se a mente deixa para depois, se a mente entra num piloto automático, o corpo fala. E aí ele começa falando baixinho, até tem uma hora que ele grita. E quando ele grita, a gente já tem que correr para o médico, e às vezes a situação é um pouco mais complicada. A gente toma remédio, melhora o sintoma, mas não tem a cura, porque os nossos hábitos são os mesmos. E o corpo vai continuar gritando. Então, o que eu vou estar dizendo agora para vocês concordarem, né? Se vocês concordam ou não com tudo isso que eu estou falando, pensa num computador ou num celular que demora para iniciar. Gente, não dá, né? Qual é o sentimento e a sensação que a gente tem quando fica aquele círculo que a gente não consegue, que a gente quer tudo rápido e o círculo não deixa a gente fazer tudo que tem que fazer rápido, né? Ai, meu Deus, vocês estão rindo porque vocês estão concordando, né, comigo. A outra questão é os seres humanos de todas as nações, os seres humanos não sabem ficar só. E é uma coisa que a gente nunca pensa nisso. Às vezes a gente pensa que é ao contrário, que a gente sempre tem que estar em coletivo, sempre estar nos relacionando com todo mundo, que é importante o indivíduo viver em sociedade. Claro, é importante. Se ele não vive em grupo, ele não sobrevive. Por quê? Porque tem uma lei sistêmica que diz: pertencer é mais forte do que sobreviver. Então, a gente precisa pertencer a um grupo, a um legado, a conviver com pessoas que pensam iguais a gente, para a gente ter o pertencimento, se sentir igual, se sentir acolhido, fazer parte. Então, as pessoas, elas não sabem ficar só. Só que quando a gente fala isso, dentro dessa visão da ansiedade e da baixa autoestima, o ficar só consigo mesmo é você se interiorizar, é você meditar, é você refletir sobre sua própria existência e jornada. Às vezes, por que eu estou fazendo isto? Por que sempre acontece a mesma coisa? Por que por mais que eu faça, eu não consigo? Por que eu me esforço e nada dá certo? Por que eu me canso tanto? Por quê? Por quê? Por quê? Então, a gente tem que pensar no nosso modo de vida, de uma maneira geral, né? Na nossa jornada, na nossa existência, no nosso jeito de ser, nas pessoas que estão com a gente durante o dia. A gente tem que se curtir. A gente tem que ter o nosso autocuidado. E a gente tem que ter o nosso autodiálogo. E é muito difícil a gente fazer isso com a gente mesmo. A gente tem tempo para o outro e a gente não tem tempo para nós. Na realidade, gente, acontece o esquecimento da gente. E a gente tem mais o olhar para o outro, né? Então, é essa sociedade ansiosa, essa sociedade apressada que não tem tempo de olhar para si mesmo. E isso traz o quê? Traz a baixa autoestima, porque você não se conhece, então a referência fica sempre o outro, você fica olhando a grama do vizinho, que está mais verdinha, porque você deixa de cuidar da sua, e a gente fica olhando as coisas que as pessoas têm, mas a gente não sabe o que elas fazem para ter, né? Tem um ditado, né? Olha o que eu tenho, mas não olha o que eu faço para ter.
E é mais ou menos isso. Então, a gente começa a ficar comparando, a pegar referências que não tem nada a ver com a gente, que são as referências das redes sociais, que trazem uma vida linda, uma vida de felicidade, de pura felicidade o tempo todo, de famílias juntas, e como se dessem bem sempre, mas não é assim, aquilo é uma foto, aquilo é um retrato que quis se mostrar, e a gente fica com essas referências, e aí a gente entristece com a gente mesmo, e aí a gente acha que a gente não... que a gente é muito diferente, e aí a gente começa a ficar com a baixa estima, né? Muito baixa mesmo, não tem essa autoestima forte, fica enfraquecida, porque a gente perde a referência de quem nós somos, diante do que nós estamos vendo. E uma outra questão importante também, né, que eu trouxe, é que a ansiedade ele está presente em todas essas descrições. Tudo isso que eu falei traz aquela ansiedade de não ser o que gostaria, né? De demorar do jeito que a gente quer, da pressa que a gente tem, e de não ter paciência e tolerância, e isso virou normal no dia a dia. E essas situações acima, elas são comuns, e tem outras situações também que eu não trouxe, só trouxe esses 3 que são os mais presentes, os mais próximos, que eu observei nesses dias. Alguém quer falar algo antes da gente ir para a próxima etapa? Vamos seguir, então? Ok. A Nelly chegou, Nelly, tudo de bom? Você está bem? Você está acompanhando, Nelly? Qualquer coisa, você avisa a gente, me avisa, levanta a mãozinha. Seja bem-vinda, tá bom? Oi, querida, eu estou bem, eu estou jantando, por isso que eu estou com a câmera fechada. Tudo bem, perfeito. Bom apetite. Aham. Eu corro quando eu posso pegar a live, às vezes eu falo com a Poliana, Uhum. estou me organizando para poder pegar esse trem aí. Ótimo, não tem problema. A gente tem muitas coisas, isso também é essa situação. Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e para a gente não perder tempo, a gente faz 2, 3 coisas né, É, ao mesmo tempo, para dar tempo de fazer tudo. Mas está tudo é, tranquilo. aham. Eu primeiro tenho de olhar no meu horário de trabalho, daí depois outras Uhum. coisas. Isto. Mas na ordem da hierarquia, primeiro é o trabalho. Mas olha que interessante, os antigos já falavam isso. Eu não sei se vocês são antigas igual eu, mas os antigos já falavam isso. Primeiro, Sempre somos muito. primeira obrigação, lembra? Não sei se lembra, eu falando lembra. Não sei se vocês são Depois a antigos. diversão. Depois é a diversão, exatamente. Então, os antigos já falavam isso, mas eles não falavam em leis sistêmicas. Olha que interessante. Eles não falavam, olha, segundo a lei sistêmica, tem a hierarquia, tem a ordem certa das coisas. Mas eles não falavam dessa forma, né? Nós falamos agora dessa forma por conta de Bert Hellinger trazer toda a teoria e a gente estuda essa teoria. Mas os antigos, eles aprenderam. Por que os antigos aprendem tudo isso? Porque isso faz parte da natureza. E eles aprenderam vivendo a natureza acontecer. É a mesma coisa que Bert Hellinger fez. Ele fez um estudo das famílias. Ele fez um estudo das leis naturais que regem o comportamento humano e que melhora o relacionamento familiar. E aí ele escreveu tudo isso e trouxe esse nome que a gente utiliza, hierarquia, pertencimento e equilíbrio das trocas. Mas os antigos já faziam isso. Olha que interessante. Quando uma vizinha ou um familiar pedia um pouquinho de açúcar para o outro, acabou meu açúcar, deixa eu lá pegar um pouquinho de farinha, um pouquinho de açúcar. Aí ela recebia o açúcar no potinho. Aí o que acontecia? Quando os antigos, né? A gente não, né? Mas quando os antigos iam devolver esse potinho de açúcar, esse potinho de farinha, como que devolvia? Devolvia com um bolo, devolvia com o doce que fez. E isso é a lei do equilíbrio acontecendo, das trocas, né?
E aí eu peguei o açúcar e eu melhoro o açúcar, transformo numa coisinha melhor, a mais, então eu estou devolvendo a mais, né? Então, essa é a lei das trocas do equilíbrio. A gente dá um pouquinho a mais, não pode ser muito, mas um pouquinho a mais, né? E os antigos também, quando acontecia alguma coisa que eles não gostavam, eles também, tem muitos, né, que faziam, mas faziam um pouquinho a menos do que eles recebiam, só para o outro sentir ali que não gostou. Tá vendo como é ruim para você também? Mas era um pouquinho a menos. Então, essa é a lei da troca, do equilíbrio das trocas, para você não infringir as leis e você não perder força, e você não perder energia. Então, nós estamos... A Nelly trouxe no chat uma mensagem. Oi, Cláudia, mais amados corações, depois abra a câmera. Entrei para participar porque hoje estou podendo, realmente. Tem muita gente que me escreveu que não pode, que não dava tempo, mas eu vou deixar gravado, vou deixar para vocês verem depois. Quando sinto que estou acelerando, paro e penso, por quê? O que está passando? O que está se passando exatamente? Aí você trouxe uma outra frase com algo em gratidão. Ah, tá, devolve algo, né, daquela história que é ingratidão do que recebeu. É isso mesmo. Agora nós vamos falar, eu vou mostrar a história para vocês. Eu vou contar a história melhor, né? É mais gostosinho, né? Primeiro a gente ouve a história, depois eu falo. A gente faz uma né, avaliação, uma interpretação da história na visão sistêmica. Então, ó, eu comecei lá no Instagram, acho que não sei se vocês estavam, mas o nome da história é O Senhor Sem Cabeças, tá? E aí eu comecei assim, ó, é O Senhor Sem Cabeças, por quê? Ele tá com uma grafia escrita desta forma. Então, quando a gente fala, a gente dá a impressão que é alguém sem cabeça. Mas quando a gente lê, a gente já vê que é alguém que tem 100 cabeças, né? O numeral 100. E aí, o livro depois vem com essa imagem aqui, ó. Um senhor, né? Um corpinho aqui, e ó, carregando 3 caixas. E olha que interessante, nas próximas páginas, quer ver? Não, antes de chegar nas próximas páginas, logo na capa aqui, ó, né? Porque aqui tem a capa, no verso, olha só, um monte de caixa, uma caixa diferente da outra. Então, a gente imagina, tem uma cabeça aí dentro de cada caixa, né? E aí vem uma curiosidade. Nossa, que cabeça que caberia aqui nessa caixa? Depois vocês vão ver que cabeça que é. É muito interessante. Que cabeça nessa caixa? E nessa daqui? E nessa daqui? Então, é muito interessante. E é um livro infantil. E dá para a gente explorar muito com as crianças todos esses detalhes. Então, só do nome... E dessa contracapa já dá um dia de aula aqui com as crianças. Mas nós que somos adultos, a gente faz mais rapidinho. Então, a história é assim. O dia se levanta e ele também. Na cabeça... Chegou mais alguém. Na cabeça, uma única ideia. Preciso de uma cabeça bonita, como um chapéu bem ajustado para impressionar minha visita. Uma fina cabeça de apaixonado. Gente, olha, eu vou mostrar para vocês. Olha, não sei se dá para ver. Dá para ver? Olha a cena. Olha a cena levantando. Olha aqui uma porta. E olha a cena. E a fala é que o dia se levanta e ele também, na cabeça, uma única ideia. Então, ele já chega com uma única ideia. Qual é a ideia? Preciso de uma cabeça bonita. Foi isso que ele fala. Como um chapéu bem ajustado, para impressionar minha visita, uma fina cabeça de apaixonado. E aí vem ele olhando para onde? Para o guarda-roupa. Sei lá, se é guarda-roupa, é um quarto onde ele guarda todas as cabeças dele. E olha que interessante. O senhor, aliás, senhor sem cabeças, né? Ele tem cabeça aqui? Não tem cabeça. E aqui tem o numeral 100 cabeças aqui para ele procurar qual que ele quer.
Então, isso é muito legal, a gente poder fazer essa viagem, esse passeio e esse jogo de ideias e palavras. Tudo bem, Maria Cristina? Seja bem-vinda. Tudo joinha? Pois, se a cabeça não me cai bem, aí eu vou contar mais rapidinho. Pois se a cabeça não me cai bem, olha só, aí ele escolheu duas diferentes, né? Mas aí ele achou, se a cabeça não me cai bem, se é muito redonda, um tanto sombria, olha as caixinhas aqui, olha que interessante, ó. Cada cabeça, a autora, né? Aliás, o ilustrador colocou uma caixa para dizer que a cabeça estava dentro da caixa. Ah, o nome da autora, Ghislaine Herbera. Depois eu vou falar dela. Se a cabeça é um pouco mais longa, olha aquela caixa comprida que eu mostrei, né? Se a cabeça é um pouco mais longa, me sinto inseguro, tenho dúvidas. Então, ele está experimentando cabeças, e cada experimento que ele traz um sentimento. Cada cabeça que ele coloca, ele tem um comportamento e um sentimento. E isto que é o mais interessante. Quando a gente vai trabalhar com crianças, a gente pode aproveitar e trazer os sentimentos e como que o nosso comportamento interfere no sentimento e o nosso sentimento interfere também no nosso comportamento, né? E como que a gente faz para lidar com tudo isso? E se nós somos adultos, não estamos dando aula para criança, e isso é para nós mesmos, nós fazemos uma reflexão que o que a gente pensa gera realidade. Pensamento cria realidade. E aí a gente sente, a gente traz o sentimento. Então, ele vai ficando tímido, se a cabeça for, né? Como é que ele fala aqui, que eu até me esqueci. Se a cabeça é um pouco mais longa, ele sente insegurança, ele tem dúvidas, vai ficando tímido e vai experimentando várias cabeças diferentes. Quando fico tímido, aí ele, né? Então ele colocou dúvidas, tímido, inseguro, e quando ele fica tímido, ele sente o rosto corado. Então, cada pessoa, na sua timidez, sente algo. Ele sente o rosto corado. E aí, imaginem, se ele já está tendo sentimento, e o objetivo é ele achar uma cabeça que combine com uma expectativa que ele está, mas ele nem sabe qual, ele está trazendo a ansiedade junto, em todas essas situações que ele está colocando. E a gente não percebe que isto é ansiedade. A gente não percebe, mas ele está trazendo uma expectativa para algo que ele tem dúvida, que ele quer fazer o melhor, ou dentro daquilo que ele imagina. Então, isso já vai trazendo situações de ansiedade. E o nosso dia a dia é assim. A gente levanta, a gente sai da cama, a gente já acha o que a gente quer, a gente já coloca a nossa expectativa lá em cima e a gente sai correndo atrás para fazer exatamente aquilo que a gente pensou, que a gente quer. E aí a gente já está com a ansiedade chegando na gente. E a gente não se dá conta que é ansiedade. E aí depois chega a baixa autoestima, principalmente quando a gente percebe que aí, ó, o senhor sem cabeça está experimentando várias cabeças, mas ele não chegou ainda na cabeça que ele tem aquela expectativa de que ele quer. E ele não sabe nem muito bem o que é. Então ele vai tendo todos esses sentimentos, todos esses comportamentos, a ansiedade chegando e a baixa autoestima, porque aí ele vai perdendo a confiança, ele vai perdendo a integridade de quem ele é em busca de algo de que ele deseja ser para agradar ao outro e não para pensar na essência dele. E aí a gente pode pensar, será que a gente faz isso? Será que a gente também fica procurando cabeças para sair da cama, cabeças para pegar o meio de transporte, cabeças para chegar no serviço, cabeças para ir no mercado, cabeças para falar com a família? Será que a gente fica procurando a melhor cabeça para a gente ir para cada lugar que a gente tem que ir?
E aí, se ele fica com o rosto corado, ele se sente ridículo. E aí, ele se sentindo ridículo, ele fica encabulado. Olha quanto sentimento que a gente passa durante o dia e a gente nem percebe que a gente sente isso. E quando estou encabulado, não há nada para fazer. O que está chegando aqui, gente? A procrastinação. A procrastinação chegando, não tenho nada para fazer. Claro que tem. Ele tinha uma ideia. Ter uma cabeça para receber a visita. Mas é tanto pensamento negativo, é tanto mental, que ele vai procrastinando. Que ele vai deixando, não tenho nada para fazer, bloqueando. Ele vai ficando bloqueado. Não tenho nada o que fazer, isso está muito para mim. Bloqueia. Aí, quando a gente bloqueia, quando a gente procrastina, a gente paralisa, a gente bloqueia, o que acontece? Fico emburrado. Olha só. Aí a gente entra na essência de quem? Na essência da criança birrenta. Fica emburrado, não gosto mais disso, não gosto mais daquilo, não concordo. E ainda por bastante tempo, né? Que é a próxima página. E aí ele fica emburrado, fica carrancudo, e aí vai mostrando as máscaras. Carrancudo, muito carrancudo. Daí a coisa me sobe, nossa, a coisa me sobe. É muito interessante quando fala coisa me sobe, é assim, ó. Eu perco os limites. Quando a coisa me sobe, eu perco os limites, gente. A gente perde os limites. Fica vermelho, de raiva. E se ele fica vermelho, dá tudo errado. E se dá tudo errado, ele diz coisas sem sentido. E as máscaras ele está trocando aí. E ele vai dizendo coisas sem sentido. Depois que ele diz coisas sem sentido, ele diz qualquer coisa mesmo. Aí vem a síndrome do pensamento acelerado, eu perco o controle, eu entro no piloto automático, eu não sei mais o que eu estou fazendo, eu só sei que eu estou com um sentimento de angústia, sentimento de nada dar certo. E aí eu começo a fazer qualquer coisa mesmo, porque eu não aceito que eu estou paralisada, eu não aceito que eu estou engessada, eu não aceito que eu estou procrastinando. Aí eu saio querendo fazer qualquer coisa. E quando eu faço qualquer coisa, aí é muito interessante, que quando ele chega de fazer qualquer coisa, aí a autora, ela não colocou palavras, né? A ilustradora fez os desenhos, mas não colocou a história da autora. E aí ele tá parecendo ele fazer qualquer coisa. E olha os gestos dele para mostrar que ele faz qualquer coisa mesmo. Gente, olha, qualquer coisa. Aí eu fico imaginando, imagina a gente nesse estado fazendo qualquer coisa e a gente não percebe, mas os outros sempre tem alguém que percebe, né? E Principalmente, às vezes se qualquer coisa aí é comer. Ah, né? nossa, nem fale. Isto é, aí vem, eu sou ansiosa, eu quero comer, ou eu perco a fome, né? E tem pessoas que é ao contrário, fica ansiosa e não come. E não come, exatamente. Aí dá sono, aí já parece que tá com depressão, porque dá sono, quer dormir, quer a fuga, né? Quer fugir. E aí ele fica com vergonha, né? O senhor aqui, sem cabeça, tá com vergonha. E a vergonha deixa ele triste. Pronto, gente, já pulou daquela agitação de fazer qualquer coisa para sentir vergonha do que fez, sentir culpa e ficar triste. Olha, tudo na carreirinha, tudo a filinha assim, ó, de sentimentos. E quando fica triste, começa a chorar. E aí ele chora, e quando chora, se sente só. E quando tá só, sente o quê? Medo. Aí vem o medo. E quando tem medo, grita. Aí vem, né? Que aqui, só nessa parte de quando tem medo, grita, dá para a gente fazer uma outra aula de título. O corpo fala o que a mente cala. O corpo grita o que a gente não consegue se expressar. Isso seria uma outra aula de 1h30.
Mas a gente vai correr e vamos ficar só na ansiedade e na baixa autoestima. E se eu grito muito, olha só, gente, aí chora, grita. Eu imagino que um adulto não vai sair gritando, né? Aqui a autora falou em grito, em choro, porque é uma linguagem infantil. Mas o adulto, ele chora também. É um ciclo vicioso, é isso mesmo. É isso mesmo, Nick Narf. É isso mesmo, Fran. Cláudia, ô, Cláudia, Oi, quem tá... A e- eu Nelly. estava, escu- eu estava escutando aqui, acompanhando, Ah, e me veio em mente a tabela das emoções de Houston, não é? sim. Bem certinho. Vai indo, a vibração vai caindo e vai para aquela parte ali. E quando tem ó, a A per... culpa, esse último final ali, é, tem algumas pessoas que cometem suicídio, né? Sim! Nossa, perfeito. Você falou tudo. A vergonha é o É vergonha, sentimento mais é, baixo de vibração. Não é, sim, Nelly, você que falou na tabela. Eu não estudo essa tabela, mas sim, eu já olhei lá. nossa, O último e o primeiro. O último e o primeiro eu olhei da tabela. sabe, Cláudia, e demais corações, como eu digo, é, quando eu estou cuidando da máquina para lavar, estou jantando, sabe como é? Uhum, Então, eu cuido isso, porque aí eu coloco música quando eu estou sozinha, que eu vou fazer alguma coisa, eu sim. coloco música, eu cuido da minha vibração. Se eu estou sentindo algo, opa, corpo, isso aí é teu corpo, vamos, vamos, vamos. Sim, perfeito. Como diz Você a que já tem linguagem, esse, não dá para entregar para os homens. você que tem esse conhecimento já começa a colocar algo como compensação, né, para ajudar. Mas e quem não tem esse conhecimento, né, Nelly? Quem não tem, entra nesse ciclo vicioso que foi a Francine que colocou, né? É um ciclo vicioso e a pessoa não sabe como sai desse meio do furacão lá, do rodamuinho. A pessoa é puxada para dentro daquele rodamuinho e acha É, que é tudo normal. Ela não consegue ver que não tem nada normal ali. E aí fica sabe cansado. que, Oi, pode falar, Nelly. ah, nossa, tem a historinha da tormenta, né? Um dia eu entendi literalmente a tormenta. Então, bah, mas fulano está atormentado. Verdade, porque o vento e a chuva e tudo mais que devasta, né? Pensa assim num vendaval que derruba árvores, raiz a árvore e tal. Ela puxa para fora e a gente se puxa para dentro. É. E ainda depois de devastado, cria tudo novo, né? Uhum, Então, uma coisa puxa a outra, uma coisa vai com a outra. uhum. É isso mesmo. E aí vem o cansaço, porque são sentimentos de energia muito baixa, e aí você ficou oscilando até você despencar, e aí você fica muito cansado, né? Aí ele coloca que ele fica muito cansado, e quando fica cansada, não tem vontade de nada, né? Aí vem, ó, aí começa a depressão. Aí, como diz o meu irmão, daí fica na posse, tem que cuidar para não ir para a poça. Exatamente. Aí não Ele quer não fazer dizia a nada, poça, ele dizia a poça. possa, aham. Aí ele fica, não tem vontade de mais nada, repete, e o vazio. Aí ele traz o vazio. E a gente tem esse vazio. E esse vazio, a gente tem necessidade de que ele seja preenchido. Mas do que ele tem que ser preenchido? Aí vem o problema. Tá? Do que esse vazio tem que ser preenchido? Porque se a gente, lá no comecinho que eu falei, a gente não tem o hábito da gente ficar sozinho com a gente mesmo, a gente tentar o autoconhecimento, sentir o nosso corpo, sentir os nossos pensamentos, escrever uma carta para a gente mesmo, né? A gente vai ter a referência do outro, e a referência do outro vai ser muito pesada para a gente, vai ser muito distante da gente, não vai ser da nossa realidade.
E aí a gente vai estar se sentindo vazia, quando na realidade a gente não teria motivos para se sentir vazia. Mas a gente sente porque a gente fica com a referência do outro. E aí a gente vai buscar realidades que talvez não se encaixem no nosso modo de ser. Realidades que não se encaixam na nossa essência. E aí você vai se sentir como esquisita. Aí você começa a se sentir esquisita, porque aí você buscou preencher esse vazio com algo, você se sente esquisita, você não sabe o que fazer, e quando não sabe o que fazer, de novo procrastina, não faço nada. De novo, bloqueia, paralisa, não faço nada. Absolutamente nada. Mas de tanto fazer nada, fico entediado, me entedio. Então, eu penso, adivinha o que pensa? Pensar coisas negativas, e aí isso faz pensar em outra coisa, e o pensamento voa, e quando o pensamento voa, fico curioso. Então, ele está trazendo assim, várias máscaras de tudo isso que eu li. Ele traz todas as possíveis máscaras que alguém pode experimentar e trazendo junto com essas máscaras comportamentos, sentimentos, emoções, para a gente poder refletir até que ponto a gente se identifica com isto. E aí aqui, no finalzinho, né, porque aí é sempre tá repetindo os comportamentos, aí está repetindo alguns comportamentos e sentimentos que a gente já falou. Aí a autora começa a exagerar mesmo. E aí, no final, o que acontece? Ele já está tão doido de tanto pensar, tão doido. E aí, de repente, aparece aqui, ó, toque, toque, toque. Já se passou o dia inteiro e ele ficou pensando no que ia fazer e não sabe o que faz. E aí a visita chega, toque, toque, toque. E aí ele se assusta. Uai! E agora, o que eu faço? Então, esse é assim, ó, a falta de planejamento do nosso dia pega a gente de surpresa. Quando a gente menos espera, a gente tem que fazer aquilo que a gente já sabia que a gente ia fazer desde o começo, mas a gente fica dando tanta volta, que aí no fim chega o horário e a gente não fez. E aí a gente, bluft, né? Joga tudo para os ares assim e tem que se arrumar rápido porque não tem mais tempo. Aí ele coloca assim, ó. Essa parte é muito legalzinha. De que importa a cara que faço? Deixa eu mostrar primeiro o desenho para vocês verem, olha. Depois que ele se assustou, jogou tudo pelos ares. Aí ele senta, respira, né? Porque ele está aqui caído. Ele senta, respira e fala assim: de que importa a cara que faço? A cabeça redonda ou a cabeça quadrada? Se quando chega a minha amada, seu sorriso me faz feliz a beça. E eu não tenho vontade de mais nada. E aí, quem está chegando? É a visita dele chegando aqui, ó. E a visita escolheu uma cabeça para chegar, né? Então, olha para você ver como todo mundo escolhe cabeças para fazer tudo. E a visita também escolheu uma cabeça. Isso é o que, na minha interpretação, outras pessoas podem pensar outras coisas, as crianças podem dizer outras coisas. Então, a visita chegou. E aí ele fica rendido, ele fica na essência dele, diante do acontecimento que ele queria que acontecesse desde o começo do dia. E aí a visita chega com uma cabeça de rosa. E aí, o que vocês acham que acontece no final? O que vocês acham que um olhou para o outro? E o que vocês acham que acontece no final da história? Quem arrisca?
Eu acho que eles ficam sem nenhuma, Cláudia. Tem nenhuma o quê? Cabeça. Ah, por que você pensou isso? Porque ele escolheu tanto, 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 né? Que assim, no final, é a própria cabeça dele mesmo, né? Porque ele gerou tantos sentimentos esperando a visita chegar, sem saber o que ela iria dizer ou não, ou talvez já sabia que era por ser ela que iria vir, ele já sabia no final o que ia acontecer. E aí o que ele tinha que usar era a própria cabeça que ele mesmo tinha. Então, tchan, 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 eu vou ler de novo essa parte, porque aí é uma sequência, a história ela dá sequência, só para vocês saberem. Cláudia, mas, Oi. mas ele também, já que ele buscava olhar a cabeça dos outros, ficou apavorado porque chegou ali uma flor de lótus. Ele pode também pensar, mas o que é que ela faz, essa outra pessoa aí? O que é que ela faz que eu não sei fazer, que ela está, vamos dizer assim, nesse mar de rosas, e ele com a cabeça quadrada e ela com a flor de lótus, É verdade, florescendo. exatamente. E olha que interessante assim, ó, que o ilustrador colocou praticamente a mesma cor, né? Sim. Da caixa O que é que ela tem que eu não tenho, que eu não consigo sair das caixas? Então. Ele De pode ir quem pela cabeça dela também, ele pode escolher ir pela cabeça dela agora, né? E ela escolher também? ir pela cabeça dele. Pois. E Também. daí a inveja. Aí chega um outro sentimento, né? Mas aí eu vou Também ler aqui. De quem importa a cara que faço? A cabeça redonda ou quadrada? De quando chega a minha amada? Teu sorriso me faz feliz, a beça. E eu não tenho vontade de fazer mais nada. Virando a página, se não amar, 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 até perder a cabeça. O que a gente aprende com isso? Que eles tinham cabeça, né? A própria essência deles. Só que eles não viam. Então, que roupa que eu vou usar? Que cabeça, que personalidade que eu vou chegar? Então, é Buscando só... comparação, né, Cláudia? Buscando comparação, e a gente tem que cuidar muito isso. Eu até não, eu penso, eu sou eu, e eu não tenho inveja de outra pessoa, porque outra pessoa não é eu, então cada um com a sua cabeça, né? Isso. Mas lá no fundo, sempre o amor, né? A falta de amor faz vestir várias roupas, várias cabeças, e no final da história mesmo, é o amor. Quem sou eu, não é? Quem sou eu? Espelho, espelho, eu digo, eu faço um exercício, espelho, espelho meu, diga-me quem sou eu. Mesmo na frente do espelho, parece uma bobagem, mas eu falo. Mas esse livreto ali é muito rico, dá para trabalhar qualquer idade. Sim. Qualquer idade, qualquer tema. Tu Você pode pegar sabe, outros temas também. sim. Eu não estou em sala de aula, mas eu falei para a mulher do meu sobrinho, é professora, eu falei para ela, se eu soubesse, ou se tivessem trabalhado comigo, Cláudia, os 7 pecados capitais, desde antes, a gente teria outra cabeça. Porque é vasto, é escondido, por isso mesmo que não vem, mas eu vou provocar isso de novo para ela. Eu vou estender, eu vou falar desse livro para ela, porque Sim. pode trabalhar qualquer série, qualquer idade. E Nossa, assim, aqui está falando de sentimentos, para a criança experimentar os sentimentos, porque na escola a gente é obrigado a não expressar o sentimento. A gente não pode demonstrar o sentimento. Então, aqui traz o sentimento para a gente experimentar o sentimento. E no final, o que talvez as crianças não percebam, mas o adulto seria importante perceber, é que na realidade eles têm cabeça. Eles têm a cabeça. Só que você trouxe a palavra inveja.
Só que nesse contexto não é a inveja, nesse contexto é a exigência que a sociedade ou que determinado grupo que você pertence exige de você. E para você se sentir pertencente a esse grupo, você deixa a sua essência, que é a sua cabeça, para você ser outra coisa, para se encaixar dentro do padrão daquele grupo que você quer ter o pertencimento. E a escola é um lugar muito que acaba sendo muito propício de acontecer isso. Mas não porque as pessoas fazem isso de propósito, não é. É porque vem muita gente diferente, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é canto. E os professores têm que dar conta das disciplinas, o professor tem que dar conta das disciplinas matérias, da nota, do cuidado, da segurança, do programa, das páginas até o dia X, Y, Z. Então, tem toda uma burocracia. E aí se olha-se para o programa, né? Mas esse é um trabalho de parceria, porque se o professor olha para a criança e não cumpre o programa, os pais vão cobrar o material didático que eles compraram e não está sendo usado. Se o professor olha só para o material didático e não olha para a criança, os pais vão ver que a criança não está sendo acolhida em suas necessidades, que os próprios pais não conseguem dar conta por conta das suas atividades profissionais. E olha para a escola no lugar onde a escola tem que resolver tudo. Então, a gente precisa, com esse livro, tanto para crianças quanto para os pais, mostrar que até os pais podem expressar os seus sentimentos, mas cada um no seu quadrado. Porque se tem um vazio existencial, porque algo faltou. E descobrir qual é esse algo. E não levar esse algo para o filho ser aquele algo que ele não teve. E ele depositar isso na criança. E a criança não depositar isso no professor. E o professor não depositar isso no pai do aluno. Porque senão está todo mundo depositando expectativas no outro. E é melhor cada um dar conta das suas próprias questões. Para você poder ir inteiro na relação. E o outro poder te enxergar do jeito que você é. Então, essa é a mensagem mais complexa desta literatura, que dá para trabalhar em empresas, que dá para trabalhar em escolas, com criança de qualquer faixa etária. E neste campo das constelações sistêmicas, com nós, com pessoas que já são da área e com pessoas que não são da área, para começarem a desenvolver o seu autoconhecimento. Porque aí, quando alguém chegar com uma caixa quadrada, querendo que você coloque, você é opção de escolha. Você tem a liberdade de dizer sim ou de dizer não. E assumir com as responsabilidades desse sim e deste não. E está tudo bem se fez uma escolha errada naquele momento. A gente sempre tem uma nova chance de fazer diferente. Mas a gente fica com medo de fazer errado e fica querendo se moldar no que a sociedade cobra da gente, no que as pessoas cobram da gente. Então, é isso. E esse livro, o que é mais interessante também é que no final, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Onde que está? Será que não está aqui? Cláudia, muito boa a tua colocação. Oi, qual? Está aqui sim. Que interessante é que no final do livro, gente, no final do livro, aí o ilustrador, né, junto com a autora, coloca a história de todas as cabeças que ela utilizou. Então, isso é a história, ela não inventou os desenhos. Então, olha, tem uma cabeça que é da Indonésia, e está escrito aqui, tem uma cabeça que é da Coreia, tem uma cabeça que é da Nova Guiné, tem uma cabeça que é da Libéria. E aí ela colocou em miniaturas as cabeças e da onde elas são. Então, olha como é rico, porque aí depois ela resgata, ela tira a cabeça
do foco para deixar a essência, para deixar o sentimento, para deixar o comportamento, e ela coloca a cabeça no lugar dela. Então, cada um tem o seu lugar, a gente precisa ter o nosso lugar de direito. Então, a cabeça tem um lugar. Aquela cabeça não entrou nessa história por nada, só para as crianças dizerem, nossa, que cabeça feia, nossa, que cabeça bonita, nossa, que cabeça estranha, nossa, cabeça... Não, isso aí tem uma história. É uma cabeça real da cultura daquela região, daquele país, daquela comunidade. E aí a gente viaja mais longe, né, através de toda essa história de símbolos, de significados, né? Então, é isso. O dia de hoje foi isso que eu trouxe para vocês. Ah, foi muito lindo, muito obrigada, viu, doutora? Foi muito linda a colocação. Também gostei muito, Cláudia, parabéns. Ai, Elucidou muito. Vocês, eu aqui falo gratidão por vocês estarem aqui, porque a gente tem essa oportunidade de mostrar, né? De mostrar algo que a gente acha que vai ser importante na vida de alguém. Vamos fazer um exercício. Ô, Cláudia. Oi, fala, Maria. Ô, Cláudia, e isso que você... Eu comprei o livro que você falou para mim lá, né? Mais esperto que o diabo. E essa história que você contou agora, menina, está aqui na parte aqui da alienação. Como que o ser humano é alienado. E está tudo dentro do que você... Tudo dentro dessas cabeças aí que você... Da história que você contou para a gente, sabe? Assim, é muito... Nossa, para autoconhecimento é maravilhoso, sabe? Se a gente juntar essa história aí com esse livro aqui que você me indicou, Mais Esperto que o Diabo, é muito grande para a gente adquirir autoconhecimento, viu? Nós adultos, viu? E olha que você fez, e olha que interessante que você está trazendo. Você pegou um conhecimento que você está adquirindo agora e associou a um outro que está chegando. E isso que é a sala de aprendizagem, né? Por isso que o meu trabalho, ele tem esse nome, Sala de Aprendizagem. Aprendizagem essencial para a vida adulta. É a gente valorizar a nossa experiência, o nosso conhecimento e trazer isso para a nossa realidade. Isso dá força, a gente ir para a vida inteira. Não faz mal que é. Ele fala, Cláudia, ele fala aqui que as salas de aulas, os pais e os líderes religiosos não ensinam seus filhos sentirem e pensarem. Não. Só que assim, ele fala que é assim que ele prende, né? Que o inimigo prende, a gente fala inimigo, né? Vou falar mente, né? Prende a gente nos nossos medos. Ele falou que é assim que ele prende as pessoas na insegurança, no medo, na frustração, na angústia, é assim que ele faz, ele falou. Sim. Desse jeito, os pais, os líderes, os professores, fazem eles pensarem com a cabeça deles. Só que, ó, o mais interessante não é que por exemplo, os professores, eles estão inseridos nesse movimento sistêmico. Entendeu? A gente enquanto professor, a gente acaba reproduzindo essa ideologia, a gente reproduz na inocência, porque a gente fica no meio disso tudo. E aí, o que a gente tem que trazer? A gente tem que trazer a consciência para a gente poder mudar na gente, para o aluno conseguir sair desse ciclo vicioso. Nelly? Na verdade, Cláudia, tem que fazer isso aí que eu falei para você, o sistêmico. É o sistêmico a cura desses pais, dessas crianças, desses pais, desses religiosos, é o sistêmico. Essa é a cura. É uma reflexão. Mas acontece que, pense bem, ninguém dá o que não tem. Se os coitados dos pais, nós mesmos, se o pai e a mãe, eles deram o que sabiam, os medos a raça estava ali, que não que Deus estava dentro de nós, que nós podemos usar a nossa essência sem precisar ficar pegando o chapéu de qualquer um, ou
fazendo comparações, e daí vem as frustrações, porque, claro, por isso que, sabe, se comparar ninguém é igual, mas o que acontece foi um sistema muito antigo que existe. A semana passada, não sei se vocês chegaram a ver, eu vi um trecho de conversação do Júnior Negrão. Nossa, ele destrinchou o sistema desde antigamente. Fantástico. Se vocês não conhecem, vão lá, busquem, ver se está no ar aí. Qual que é? Eu Ele não escutei. Eu não escutei. Júnior Legrazi, Ah, desmascarando o sistema. certo, já fica aí para pesquisa. O seu Olha, áudio, ele está falhando, então a gente não entende muito tudo que você fala. Colocar no meu chat. Deus. Qualquer coisa, coloca no chat, que fica melhor Tá, para eu vou gente. colocar lá. É porque aqui está se arrumando um tempo, talvez seja isso, Cláudia. Ah, é. Tá trovoando e tudo mais. Ah, então coloca no chat, por favor, para a gente poder pegar e estudar. E esse livrinho aqui, tem um trabalho que a gente faz na escola que chama-se Ataba na Escola. Ataba na Escola. Só que ela vende separado. Então, se um pai, uma mãe, mesmo que a escola não adquira, queira comprar, é só entrar no site, vai lá e compra o pacote. E ela traz, e aí compra o pacote com 3 livros, ou com 4, ou com 5, ou com 10. Aí tem os pacotes. E eles trazem também uma roda de leitura, que as crianças podem participar dessa roda de leitura, os pais, os professores podem participar dessa roda. Então, eles fazem a leitura, a mesma leitura que eu faço aqui, eles fazem, só que eles fazem para as crianças. E eles ensinam as crianças a sentirem, então eles dão esse tempo para as crianças sentirem a história, conversarem sobre a história. Então, dá para qualquer um. O nome do livro, eu vou colocar no chat. O nome do livro é Senhor Sem Cabeça. Esse livro é Ataba. Ataba. Vou colocar no Google, já vai aparecer. E eles têm os kits dos livros que os pais podem comprar aleatoriamente, mesmo que não esteja no programa da escola. E aí, Nelly, uma situação bem importante que você colocou é assim, ó, que os pais coitados, né, que você colocou, os pais coitados também não sabem o que fazer. Aí, ó, veja bem, pais, o que são pais? São homens e mulheres, entende? Só que a gente fala pais como se fosse uma profissão. Mas não é, gente. São homens e mulheres. Mas são fruto desse sistema, né? Que foram crianças, como os nossos alunos, como nós. Então, todos nós estamos no mesmo barco. Então, nós, enquanto consteladores, a gente dê esse apoio para os professores, dê esse apoio para os pais. Porque os professores também são pais. Os médicos também são pais. Os engenheiros também são pais. E nós temos um grande trabalho, nós como consteladoras, né? Nós temos um grande trabalho para ajudar essas pessoas que nós também estivemos nesse lugar. Hoje nós estamos do lado de cá e hoje nós somos um grande instrumento para ajudar essas pessoas, né? Exatamente. Então, é isso, gente. Eu ia fazer o movimento, mas eu acho que essa conversa que a gente teve foi muito produtiva, então eu não quis cancelar. Agora não daria tempo mesmo. Mas aí, na semana que vem, que é toda quarta-feira, né? Eu não sei se eu vou mudar o dia, mas eu estou deixando quarta-feira por enquanto. Eu vou avisando no grupo. Eu não sei se a Nelly está no grupo Sala de Leitura. Você está no grupo da Sala de Leitura, Nelly? Eu acho que não, eu só estou num outro grupo. Ah, você pegou num link de um outro grupo, não é? Eu não sei. Eu vou colocar meu celular aqui. Eu não sei, eu sei que eu
Eu acho que foi a Poliana que me colocou no grupo, ou se foi eu que... Ah, você está no grupo da Poliana. Tá, é do Vivência Sistêmica. Isso, Mas esse lá mesmo. você me encontra. Sim. Lá você me encontra. Sim, foi lá que eu te encontrei agora. Isso. Lá que eu te encontrei agora. A minha preocupação é que eu acho que eu postei em alguns grupos que eu não tô lá, assim, em atividade. Então, eu deixei meu celular para a Magda me achar, Magda, para você depois me chamar e entrar no grupo certo, porque aí eu posto no grupo toda quarta-feira. Então, tem live de manhã e à noite a gente complementa com esse movimento. E a semana que vem a gente faz um movimento sistêmico a respeito desse assunto, né? Tá. E se tiver, assim, esse número de pessoas, 3, 4, nossa, já dá para a gente fazer muita coisa de movimento sistêmico. Se der para vocês entrarem, a gente aguarda vocês. Se não, fica para uma próxima oportunidade e está tudo certo. Nelly, pode falar. Só uma última colocação. Então, meninas, também tem aquilo do oculto, que nem a gente sabe o que está acontecendo do nosso comportamento. E como a constelação vem a revelar, nossa, é só quem vive, quem sabe, quem conhece, que dá o valor para saber o quanto é producente, né? Com certeza. Por isso que eu falei, né? Os consteladores ajudando os professores. Porque aí vai trazer tanto a dinâmica, como é que eu falo? A dinâmica não é presencial. Enfim, tanto a dinâmica atual da vida daquele momento, quanto... O que é a dinâmica atual? É aquele comportamento que já virou hábito e você começa a fazer, quanto a dinâmica oculta. Já vai! Que foi o primeiro comportamento que você teve e que você não sabe por que você teve aquele comportamento, porque isso não é seu. Isso está no DNA do seu sistema. E que você, para pertencer, você traz um excluído do sistema. E junto com isso, você traz todas as dores, todas as tristezas, tudo que ele passou, para poder dar um lugar para ele, para todo o sistema atual olhar para você, porque aí, incluindo você, inclui esse excluído que merece ser pertencente. Então, aí tem... Sim, entendi agora pela prática nessa tua fala agora, Cláudia, porque você tem tanta coisa no oculto. Nossa! E como isso resolve e ajuda. Cláudia, eu até vou escrever aqui, eu só não vou escrever. Eu até vou escrever isso aqui, Cláudia, que você falou, que então, a gente busca. A gente tem a nossa... o que nós queremos? Pertencer. Sim. Todos têm o direito de pertencer. É uma lei sistêmica. Todos têm o direito de pertencer. Se é uma lei sistêmica, é uma lei da natureza. Se é uma lei da natureza, a própria natureza já se ajeita para isto. Isto não tem nada a ver com a nossa ação e com a nossa intervenção. Mesmo as pessoas que não conhecem as leis sistêmicas, elas vão sofrer o seu efeito. Mesmo se não têm o conhecimento, elas sofrem o seu efeito se elas estiverem na desordem do amor. E interessante que o livro Senhor Sem Cabeças, ele fechou trazendo quem? Trazendo o amor. Vocês viram? Olha só. Se não amar, até perder a cabeça. Se não amar. E aqui, ele pode trazer duas situações. Ele pode trazer o amor organizado e ele pode trazer o amor na desordem. Aí, se a gente está falando com consteladores, a gente pode trazer essas duas visões. Eu estou no amor até perder a cabeça, na desordem, ou eu estou no amor na ordem? Aí vem as leis sistêmicas para poder dizer o que é ordem e o que é desordem. Então,
Eu vou falar só uma, que é isso que você quer escrever. A questão do pertencimento, todos têm o direito de pertencer. Então, às vezes, a mãe teve um aborto, eu não vou falar tudo, vou falar só um exemplo, porque nós já estamos no tempo já. A mãe teve mas eu peguei. a mãe teve um aborto, e na nossa sociedade, um aborto de 2 meses, 1 mês, ou às vezes a mãe nem sabe que abortou. Aí, este aborto, ele não é reconhecido, não tem RG, não é reconhecido como uma pessoa, como um filho, como uma criança. E é uma alma. Eu vou dizer assim. Não sei qual é a religião de vocês, mas é a maneira que eu estou sabendo me expressar agora. Então, O ele faz universo parte é da uma família. alma. Ele faz parte da família. Mas ele não nasceu por algum motivo. Aí o que acontece? Quantos filhos você tem, mãezinha? Eu tenho 2. E ela não contou esse aborto. Então, o que está acontecendo? Ele está sendo um excluído. Aí vem alguém para dizer, mãe, se você não olha, eu olho. Que tem uma desordem aqui. Eu não sou o primeiro, eu sou o segundo. Só que esse alguém, ele não tem isso escrito, detalhado, onde ele leu e ele tem a consciência. Aí é uma dinâmica oculta da família para poder organizar a família, para trazer o amor na sua essência, na ordem. Então, tudo que é excluído tem que ser tem que ter uma compensação. Toda exclusão tem uma compensação. Então, qual vai ser a compensação? Alguém da família vai vir com implicações para trazer esse excluído. Agora, quais as implicações? A gente não sabe. Pode ser aquela criança que vai mal na escola e tem tudo para ir bem. Aí a gente fala para a criança, como você é preguiçosa? Como você, a sua mãe paga a escola, a sua mãe faz tudo para você e você é preguiçosa. Gente, essa criança está a serviço da família para olhar para o excluído. Ela tem um destino difícil. Então, se a consteladora vai atuar na escola ajudando os professores a verem que aquela criança não é preguiçosa, ela está numa dinâmica oculta, mas só que a consteladora não pode fazer constelação dentro da escola, porque o pai não está procurando uma clínica, não está procurando um processo terapêutico, o pai está procurando um lugar para o filho ler e escrever. Mas essa criança não vai conseguir ler e escrever se ela estiver nessa dinâmica oculta. E se esse professor não souber discernir que ela pode estar implicada, ele vai começar a dizer que essa criança é preguiçosa toda hora. E essa criança não consegue se libertar dessa dinâmica oculta. E a dinâmica prática, que é do nosso dia a dia, é quando a gente se acostuma a procrastinar, a gente se acostuma e aí a gente não tem força e a gente entra na banheira quentinha. É isso, a gente fica na banheira quentinha sem se mexer, porque a banheira quentinha, se você começa a se mexer, a água esfria. Então, você fica lá, parado, sem se mexer. Aí fica uma dinâmica prática do nosso dia a dia, porque você vai querer sair na friagem para pegar a toalha que está longe? Claro que não, é melhor ficar aqui sem me mexer. Aí você está acomodado naquela situação. Então, você precisa fazer um movimento, porque você já é adulta e você consegue. Então, você tem que sair da banheira, você tem que passar frio para ir pegar aquela toalha. Ô, E Cláudia, aí você vai... Espera só um pouquinho, Maria Cristina. Aí você vai fazer isso uma vez, vai ser ruim, vai ser dolorido. Você vai fazer 2 vezes, você vai fazer 3 vezes. Aí o que você está colocando? Você está colocando mini hábitos, que esse livro, que é Como é que é o nome do livro mesmo, Maria Cristina? Esqueci. é o Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo. Do Napoleão Hill. Então, esse livro está dizendo que você precisa colocar mini hábitos na sua dinâmica prática que não está te levando para o mais. Que está fazendo você ficar no menos, na banheira quentinha, com medo da água esfriar. Mas um dia a água vai esfriar, mesmo você sem se mexer.
Então, é você isso que eu ia precisa falar. sair e Uhum. forçar esse novo hábito. Forçar esse novo hábito, forçar. Tem uma hora que virou um comportamento, e aí você está pronto. Cris, Então, você falou assim, né? Que a criança, né? A criança, ela adquire lá na infância, lá algumas coisinhas, né? Que vai sim, indo, que vai indo, que vai indo, que aí nós chega nesse ponto aí que você falou desses hábitos aí. Aí você falou assim que a criança está a serviço. E essa criança cresce e ninguém viu que essa criança está em serviço. Às vezes, sempre, né? Os pais chegam a ver. E como que esses pais veem? A criança começa a dar muito problemas e esses pais chegam até nós. Aí, nós ajuda esses pais verem que essas crianças estão a serviço. Muitas isso. vezes, essas crianças, os pais não conseguem trazer essas crianças até nós. E essas crianças se tornam adultas. E esses adultos resolvem vir até nós. Por isso, olha a importância. Por isso que quando chega um cliente, né, me procurando, a primeira coisa que eu faço eu mando palminha para eles e falo: parabéns pela coragem que vocês tiveram para olhar isso que a Cláudia acabou de falar aí, que vai doer, que vai doer, que vai doer, sabe? Aí eu falo para elas: olha, parabéns, meio caminho você já andou para a sua cura, porque vocês vieram buscar. E quando vem buscar, nós podemos dar alguma coisa, mas se eles não virem, nós não podemos dar nada para eles. É isso mesmo. Gente, vamos ter que encerrar. Eu vou Muitas colocar fichas caídas, Oi? Cláudia, muitas fichas caídas. Com certeza, Nelly. Eu vou deixar a Coisa gravação. boa. Eu vou deixar a gravação no grupo para vocês assistirem a hora que vocês quiserem. Eu tenho um PDF escrito e eu vou dar para vocês. Só que vocês têm que entrar lá no meu privado e pedir: olha, eu quero o PDF. Aí eu compartilho o PDF com vocês que entraram na aula. Mas lá no grupo eu vou colocar a gravação. Aí, quem estiver escutando a gravação lá no grupo, entra na aula para ganhar o PDF. É o equilíbrio. Vocês entraram para eu poder divulgar o meu trabalho, e aí eu retribuo com o PDF. Combinado? Mais do que nós ganhamos com essa aula? E aí vocês retribuem divulgando o link com os amigos para entrarem no grupo e a gente formar uma egrégora maior. Ô, Cláudia, deixa eu falar. Sim, Magda. Eu vejo, às vezes, seus links através do grupo da Poliana. Eu sou do grupo da Poliana. Sim. Oi, Magda, então tu também está com a Poliana? Sim. Seguido eu faço com a Poliana. E muitas vezes, Cláudia, vendo o seu link lá e sabendo que está ligado à aprendizagem, à pedagogia, eu passo para parentes e amigas que são professoras, que são pedagogas, e elas vão buscar. Eu mesma, é a primeira vez que eu paro para ver, porque assim, foi uma oportunidade. Cheguei, vi, entrei. Até com a minha internet teve. Mas eu divulgo sem mesmo conhecer totalmente o seu trabalho, porque eu formei em constelação com Júlio de Castro e a Poliana participando do grupo lá. Depois passei para o grupo dela, estou com os dois, e agora também você. Então, eu vou entrar no seu número aqui privado para saber onde que é seu grupo, como eu faço para entrar. Isso, participar. Entra lá, me chama e eu coloco. Muita gratidão. O professor Júlio foi o meu, e da Maria Cristina também. Foi, o meu também. Nosso professor aprendemos querido. demais com eles, nossa. Muito. E continuamos, né, aprendendo. E continuamos. E essa diversão. Quanto mais, mais. Exatamente. Bom, meninas, deixa eu só falar, eu tenho o privilégio de trabalhar com a Cláudia, né? E a gente vive constelação todos os dias, é muito bom. Com certeza. É verdade. E a Prof. Francine,
muito disposta. Pensa numa professora disposta, que tem disponibilidade, trabalhou o dia inteiro com criança pequena, seguindo o checklist. Né, para chegar E é isso. E no fim está nessa disposição aqui para aprender, para investir no autoconhecimento dela, na carreira e nela mesma como desenvolvimento pessoal. Fran, beijo no seu coração, gratidão. Eu que agradeço sempre. Bom, gente, beijo, fiquem com Deus e até. Me chamem no privado. Tá Tchau, bom. tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tá bom. Gratidão a todos. Gratidão.